Boa noite, pessoal. Começando aqui a gravação. Sejam bem-vindos à nossa aula de reta final 2 de Biologia. Lembrando que depois, às 7h30, temos aula de Geografia. Como o nosso querido professor William Campos falou, não se esqueçam de assinar a lista de presença que está no grupo, muito importante para as próximas aulas, para essa semana de reta final. Pode começar, Claro, vai ser o mesmo link, né? Isso, mesmo link. Tem aula depois de mim? Tem, de Geografia. Tá, é isso aí. Não faltem aula nenhuma, foi o que eu falei na chamada. Tem um plantel de professores aí que arrebenta. Não pensem que a gente vai te dar a questão. Isso é muito difícil. Mas vamos preparar você no seu melhor para poder encarar a prova, todas as suas habilidades e necessidades, né, que a prova da UERJ coloca para o aluno. Entendeu? Vocês já viram que em biologia, eu estou falando de coração, daqui a pouco eu estou falando de planta. Porque as questões, elas estão assim, elas demarcam uma posição num ponto fisiológico, por exemplo, e faz a pergunta lá em cima, em outra coisa diferente, e que você vai ter que usar o raciocínio do processo, né, para poder acertar a questão. Quem veio à última aula, eu parei na 4 ou na 3, que eu deixei para fazer o gabarito hoje. Vamos lá. Três. Deixei para fazer o gabarito da 3 hoje. Então, olha só. Cuidado com essa palavra estômago. Estômago. Cai pra caramba. É uma área de arejamento. O arejamento, quando é feito na folha do caule jovem, é feito no estômago. Mas quando é no caule e na raiz, muito nome, né? São as lenticelas. Então, quando o arejamento é do caule e da raiz, entrada, né, aí no caso, de oxigênio, né, para a raiz respirar, para o caule respirar, é pelas lenticelas. Na folha, o estômago, ele é ativo em duas coisas: em receber o CO2, a planta conseguir realizar a fotossíntese. É claro que ela respira. Ela produz CO2 dentro dela, sim, mas precisa de uma quantidade maior para poder aumentar a matéria. Senão ela respira a matéria, pega o CO2, cria a matéria, respira a matéria, e aí ela não sai do lugar. Para poder crescer, tem que ter mais carbono entrando, para poder ser fixado. Então, o estômago é uma área de arejamento onde entra o CO2 e também sai água evaporada. Então, cuidado. A diferença entre evaporação e gutação está na qualidade do elemento. Ou na forma gasosa, o estômago, por fazer arejamento, ele perde água quando está aberto. Muito calor, evapotranspiração. Planta não faz um processo igual ao nosso, ok? É diferente. Então, a gente usa a palavra evapotranspiração. Então, a transpiração vai ser feita por água evaporada. No nosso caso do suor, a água é líquida. Está na forma líquida. Então, estômago é uma área de arejamento onde sai água, onde sai o oxigênio da fotossíntese e aonde entra o CO2 para que ela possa compor a matéria orgânica lá de dentro. Sacou? Então, quando o estômago fecha, duas coisas importantes acontecem. CO2 não entra e a planta não consegue realizar fotossíntese. A água não sai e, portanto, a planta não desidrata através dessa transpiração.
Então, quando falta água no solo, é óbvio que a planta vai tentar guardar a água que tem dentro dela. E uma das coisas que ela faz é fechar o estômago. E eu dei na aula passada, né? O ácido abscísico, lembra? Que era assim, ó, o estômago tem uma bomba. Toda vez que eu usar a palavra bomba em biologia, é transporte ativo, é contra o gradiente de difusão. Vai do menos, né, para o mais. Vai, tipo assim, eu estou no trem da central, cheio pra caramba. Chegou na central, abriu a porta, preciso fazer algum esforço para sair? Nenhum. Eu sou levado, quantidade maior. Mas se alguém quiser entrar nesse momento, vai ter que botar força. Então, guarda isso. O transporte passivo, né? E o transporte ativo. O passivo não gasta energia porque vai a favor da quantidade. O ativo gasta, porque ele vai contra a quantidade. Então, sempre que tiver gasto de energia, o transporte é ativo. E um dos nomes que eu uso para representar o transporte ativo é a palavra bomba. Vamos lembrar aqui alguns nomes, né, lá da citologia. Lexema guardaram. Eu vou fazer aqui um detalhamento. Então, o cara, respondendo a pergunta, a aula passada, tem uma bomba de potássio, bomba que joga potássio, então onde tem menos, então onde tem mais. Então, aqui vai ter mais potássio. O fato do potássio representar um soluto, o aumento de soluto, muito doido, né? Aquele lance, depois eu volto para cá. Ó, muito pouco tempo. O aumento de soluto, faz o meio ficar hipertônico. O meio que tem menos soluto, ele é chamado hipotônico. O hipotônico tem mais soluto, menos água. O hipotônico tem menos soluto, mais água. Vamos recordar rapidamente, eu não tenho muito tempo. Vou colocar dois meios ambientes diferentes, A e B. Numa vou colocar água, outra eu vou colocar água mais açúcar. Água mais glicose. Mesmo volume. Mesmo volume. Resultado. Resultado que esse lado que tem água com glicose tem menos água. Porque eu vou pegar o açúcar e vou jogar para o fundo. O que sobra é água. Esse lado só tem água, tudo é água, vai ter mais água que o lado de lá. A água, ela passa sempre da onde ela tem mais para onde ela tem menos. Não tem um transportador, ela passa por difusão. Então, desse lado tem mais água, porque só tem água. Desse lado tem menos água, não tem água e açúcar ocupando o espaço do mesmo volume. Resultado, a membrana semipermeável deixa passar água, de A para B, de B para A. A água vai passar, então, da onde ela tem mais para onde ela tem menos. E aí eu descubro que o meio hiper, ele puxa água. Hipertônico puxa água. Acabou a brincadeira. Lembra do peixe? Então, qual a importância disso? O estômago, tudo que faz aumentar ali dentro o soluto, vai fazer o estômago ficar hipertônico. Aumentar açúcar, aumentar potássio, da bomba de potássio, vai tornar o meio hiper. A bomba de potássio joga potássio, torna hiper. Meio hiper puxa água. Toda vez que a água entrar, o estômago abre. Abre. A água entrou, ele abre. A água saiu, ele murcha. Então, eles podem criar um experimento qualquer para tirar a água do estômago. Tirou a água do estômago, ele vai murchar. E aí vão lembrar desses nomes.
Tem que saber, ok? Plasmólise, plasmoptise, crenação e hemólise. Crenação e hemólise ocorre sempre de forma especial em hemácias. Qualquer outra célula vai usar a plasmólise ou a plasmoptise. Plasmólise seria murchar. Ela perde água. Perde água. E plasmoptise é quando ela explode. E morre, né? Plasmoptise explodiu. Crenação é quando a hemácia faz plasmólise, quando ela murcha. Hemólise é quando ela explode. São termos especiais. Então, entendo. Eu tenho que trabalhar com isso. Se eu coloco uma célula qualquer em meio hipertônico, o que acontece com ela? Meio hiper tem mais soluto, menos água, a água vai para ele. Porque a célula vai ficar hipo. Se o meio é hiper, a célula é hipo. Se a célula é hiper, o meio é hipo. Então, a célula vai murchar. Opa, se eu coloco uma célula em meio hipertônico, ela vai sofrer plasmólise. Mas se for hemácia, usa a palavra crenação. Valeu? Botei a célula em meio hipo. Hipo. A célula vai ser hiper. Então, ela vai puxar água. Ao puxar água, ela incha. Esse primeiro fenômeno é chamado turgência. A turgência é usada para qualquer célula, para hemácia, para célula vegetal, para qualquer célula. Inchou, turgência. Então, para a água entrar, a célula tem que estar o quê? Para a água entrar, hipertônica. Tem que estar hiper. Aí ela vai inchar. Vai explodir logo? Não, vai inchando que nem bola de soprar. Chega o intervalo, ele explode. Aí, esse fenômeno que é chamado turgência, se for uma célula qualquer, eu chamo de plasmoptise. Se for hemácia, eu chamo de hemólise. Ok? O que eu tenho que fechar essa matéria? Dizendo para você que a célula vegetal sofre todos esses processos, menos esse. Célula vegetal não sofre plasmoptise. Aqui a célula vegetal, ela tem uma parede celulósica dura, rígida, que vai segurar a pancada da água entrando. Ela vai ficar volumada, vai ficar túrgida, vai inchar, mas não vai explodir. Então, célula vegetal tem turgência, tem plasmólise, mas não tem plasmoptise. Só para recordar que isso cai muito, lembrar que a bomba de potássio joga potássio para dentro do estômago, ele fica hipertônico, puxa água e, portanto, água. Te dei um detalhe, que é de aprofundamento. Desculpa, pessoal, tem que ser bem rápido mesmo. Que é de aprofundamento, que o ácido abscísico, aqui, ó, faltou água. Caramba, faltou água. A planta não pode estar com o estômago aberto, porque a água... O estômago está aberto, porque a água vai evaporar, vai evapotranspirar por ali, a planta vai morrer. Não está entrando água na raiz. E aí, tem que se comunicar lá com o estômago. Tem o ácido abscísico que vai lá inibir a bomba de potássio. De novo, bomba, transporte ativo de potássio para dentro do estômago. O estômago fica hiper, a água entra e ele abre. Só que eu não quero agora. Eu vou evitar que o estômago fique aberto. Sem a bomba de potássio, aqui está o estômago, ele vai perder potássio, porque aqui tem mais, aqui tem menos, a bomba que estava
injetando contra a difusão, na marra, botando da onde tinha menos para onde tinha mais, ela parou, o potássio vai sair, a água também, o estômago vai ficar fechado. Tudo bem? É que vocês quase não estudam isso. Se cair, você acerta. Aí ele pergunta lá, transporte de seiva bruta nos vegetais de grande porte, depende da menor escala da capilaridade, tem capilaridade da física, né? Que existe nos vasos cinemáticos e da pressão promovida pela raiz. Raiz é hipertônica. A água vem daquele pancadão e aí empurra a água para cima. A raiz, a pressão da raiz, toda a raiz é hipertônica. Ela gasta energia para trazer sais da terra para ela. Ela tem mais sais que a terra. Senão você comia a terra, não comia a raiz como alimento. E aí ela puxa para o transporte ativo os sais, a raiz fica cheia, hipertônica, puxa a água e lá vai a água para a folha. Capilaridade, pressão da raiz e a tal da evapotranspiração aqui. Mas, professor, como é que esse papo de evapotranspiração puxar a água? Preste atenção, vou explicar de um modo bem abusivo da biologia, estou abusando da biologia, né? Falando que ela é ridícula, mas dá para você entender como é que a água é puxada lá para cima por causa dessa evapotranspiração. Vou pegar um recipiente, vou colocar água e aqui vou colocar uma espuma. A espuma vai absorver água, vai encharcar, a água vai sair daqui para a espuma, certo? E vai diminuir aqui um pouquinho o volume, porque foi para dentro da espuma. Vou pegar um secador de cabelo, vou jogar ventinho aqui, e a água daqui que está na espuma, não daqui, vai começar a evaporar. Na hora que essa água evapora, a água que está embaixo sobe. A água que está no recipiente vai para a espuma. E eu consigo esvaziar essa água toda só jogando ventinho na parte de cima da esponja. Isso aqui é o estômago. Isso aqui é a raiz. A evapotranspiração faz a água subir, né? 60 metros. Negócio bacana, né? Junto a capilaridade e a pressão da raiz. Aí, ele pergunta lá. A principal força responsável pela ascensão da água na copa das águas é decorrente da difusão facilitada que ocorre. Difusão facilitada, a água sai na forma de, né, evaporada. E aí está falando, difusão facilitada que ocorre nas células tomadas durante seu processo de fechamento do estilo. B, bombeamento de íon potássio com gasto de energia para fora da célula estomática. C, da difusão simples do gás carbônico para dentro da câmara estomática. D, do metabolismo dos cloroplastos das células estomáticas. E da perda de vapor da água através do ostilo. O ostilo é o nome desse buraco aqui, ó. Então, a água evapora por aqui. Isso aqui é chamado de célula guarda. Okay? Então, ó, perda de vapor é na forma de vapor, pessoal. Difusão é na forma líquida. Não dá. Através do ostilo, quando o suprimento hídrico e luminoso é suficiente. Por que quando o suprimento é suficiente? Porque quando não estômago fechado. De noite, estômago fecha. Ah, professor, essa é de terceiro grau? Mais ou menos. Mas olha só, por que de noite o estômago fecha? Aqui eu vou te explicar. Dentro do estômago tem cloroplasto. E cloroplasto faz fotossíntese. Então, quando tem luz, o cloroplasto do estômago produz glicose. A glicose é soluto.
Então, durante o momento que a planta está fazendo fotossíntese, está produzindo açúcar. O meio fica hiper, puxa água, ele enche água. Bacana. Sem luz, sem glicose, meio hipo. Perde água, estômago fecha. Fica bacana? Muita gente não sabe que o estômago tem cloroplasto. Faz fotossíntese. Bom, fui. Alguém quer fazer alguma pergunta? Estou dando um aprofundamento básico, hein? Até para o Enem, para a prova discursiva. Esse lance aí de abertura e fechamento de estômago são bem complicados e a UERJ gosta de perturbar quando tem eles. Agora, olha só. Eu tinha escrito aqui, apaguei tudo, vou reescrever. Eu estou com febre alta, mas não estou delirando não, tá, pessoal? E eu tenho que ser mais rápido, porque eu quero só que você entenda. Decoreba fica para depois, para o teu uso local, entendeu? Olha só. Transpiração. Água na forma gasosa. Água na forma de gás. Água, ó, evapotranspirada, ok? Isso aqui é feito pelo estômago. Então, pelo estômago, não passa água na forma líquida, só na forma gasosa. Evapotranspiração. Transpiração é água na forma gasosa, em planta. É diferente da gente que joga lá o suor na pele. Ah, estou transpirando. Aqui, ó, a figura ilustra o processo de gutação. O que a gutação difere? Isso aqui já caiu muitas vezes em provas. Gutar, lembra de gota? Gota. Gutação é perder água, está em excesso, na forma líquida. Perder água na forma líquida, eu dou o papo todo. Gutação é diferente de evapotranspiração. Obviamente que não pode ser através do estômago. Ah, mas o estômago não é uma área de troca com o meio, é gasosa, não líquida. Então, existem plantas que o estômago foi modificado, tá, para uma estrutura chamada hidratório. O que o hidratório difere do estômago? Aqui é gás, é na forma gasosa, aqui é na forma líquida. Ah, legal. Onde ele fica? Na borda das folhas. Não fica no meio. O estômago fica por aqui, ó. Na parte superior, na parte inferior. O hidratório fica na borda da folha. O que ele serve? Para que ele serve? Jogar fora? Ou excesso de água. É isso. É para a planta não morrer afogada. Ficou estranho, né? Por que isso? Explico. Tem que raciocinar, tem que raciocinar. Como uma planta fica com excesso de água? Ela não consegue evapotranspirar. Primeiro, porque ela é pequena. Pequena. Então, não tem tantas folhas para evapotranspirar. Como tem uma mangueira, né? Uma jaqueira. Tem poucas folhas, é arbusto, é pequeno. Segundo, olha o outro problema. Vive em local frio. Temperatura baixa. Não tem aquele calor violento para poder transpirar a água toda por evapotranspiração. Então, meio ambiente úmido. Outra coisa, muita água no solo. Muita água no solo, água. Aí não quer saber, aí sai catando água e joga, se vira em cima. Elas não conseguem usar a água toda, não conseguem transpirar a água toda,
né, por evaporação. Tem estômago? Tem. Mas tem poucas folhas, não tem tantas folhas. É frio, dificulta essa evapotranspiração. E aí, para não morrer por excesso d'água, multa. Joga para fora esse excesso. Você poderia me dar 2 exemplos? Olha, normalmente são os 2 que caem. Tem mais. Mas o tomateiro, pé de tomate e o morangueiro, o pé de morango, são plantas que têm esse detalhe de eliminar água na forma de gotas lá no meio ambiente natural deles. Muita água no solo, pequeno tamanho, pouca evapotranspiração. Tudo bem? Legal. E na UERJ, como é que cairia? Cairia diferente. Deixa eu beber uma água que a minha garganta está muito ressecada. Estou te mostrando o modelo da UERJ. Pergunta-se: o morangueiro, durante a noite, aumenta ou diminui o processo de glutação? É contigo agora. E qual seria a explicação? Pode responder. Alguma dúvida aqui? Estou explicando detalhado, devagar. Nada? Responderam diminui. Diminui? A glutação diminui? De noite? Isso, diminui. A resposta é... Será que eu estou de brincadeira? Será que eu estou tirando onda com você? Vamos lá, vou apagar tudo. Acabei de falar de estômago. A biologia, pessoal, eu estava conversando com o Geel, que é meu amigo particular, da aula aqui da minha casa, aqui do meu pseudo estúdio, que é a minha sala, né? Eu dou aula aqui, eu e ele damos aula aqui para uma turma especial, aos sábados, e ele falou para os alunos: biologia é mais difícil que química. Química é fácil? Não é. A biologia é mais difícil. A química tem as exceções, os detalhes que você tem que decorar. É mole? Não, não é. Não é. Caramba, tem cada questão de química. Mas a biologia é mais difícil do que isso. Olha só, queridos. Para que serve o estômago? Entrar CO2, sair água, da forma gasosa, evapotranspirada, liberada. E é importante você ver, quando eu botei a espuma, olha só, joguei o ventinho aqui, quando as moléculas de água daqui de cima da espuma evaporavam, ela é positiva e negativa, ela puxava a outra, que puxava a outra, que puxava a outra, que nem uma corrente. Então, essa evaporação, ela ia puxando essa corrente, levando água daqui para aquela área da esponja. Estômago aberto permite isso. A água evaporada puxa a molécula de baixo, que puxa a outra, que puxa a outra, criando o movimento da água dentro do vaso chamado lenhoso. Não esquece. Lenhoso. Conjunto de vasos lenhosos. Se lembra? Vaso morto. Lignificado. Tem lignina. Ele é morto. Por qual a importância dele ser morto? Para ele não ficar atuando pelos lados e direto da raiz até as folhas. Se ele fosse vivo, ele ia tendo reações dessa água com as laterais dele e a água não chegava nunca lá em cima. Entendeu? Então,
Entenderam isso? Olha aqui. Um edifício. O restaurante que vai dar comida para todo esse hotel é lá em cima. E aí, lá vai o alimento que vai ser usado no restaurante. Lá vai a água para produzir na planta a comida que ela precisa. E depois, o restaurante vai distribuir, né, essa comida ao longo dos apartamentos. Se eu faço a comunicação pelos lados, quando a comida está indo, o material está indo para a comida, e ele vai sendo retirado, chega lá em cima não tem nada. Então, a água que vai ser usada lá em cima, ela tem que ir direto. Por isso que o tecido tem que ser morto. Não pode jogar água para os lados. A água tem que ser usada na folha. Depois que a comida é produzida, aí sim, ó, vai distribuindo assim, ó. Aí o vaso chamado liberiano, que leva a seiva elaborada, tem que ser vivo, tem que se comunicar com os lados, para poder alimentar. Em todo o mecanismo que ele passa, né, ele vai alimentar. Voltando aqui. Estômago durante a noite, fechado. Já falei para vocês que durante a noite, salvo exceções, que a gente vai ver daqui a pouco, plantas adaptadas ao deserto, mas o normal, fechado. Se ele está fechado, não sai água. A água vai aqui, ó, a água vai sair ou por evapotranspiração ou por gutação. Tudo bem? Ou só uma água que sai por evapotranspiração e gutação, vou ver a quantidade de água perdida. De noite, estômago fechado. De noite, estômago fechado. Não sai água por aqui. Não há perda d'água por aqui. Se não há perda d'água por aqui, toda a perda vai ser pelo hidratódio. Portanto, à noite, a gutação aumenta. Porque vai ser a única maneira da planta perder a água que está em excesso dentro dela. Ou perde por aqui, ou perde por aqui. De noite, não tem glicose, meio hipo, perde água, murcha. Plasmoliza a célula, ao nome plasmólise, você pode usar aqui, a célula guarda. Ela fica plasmolizada, fica murcha, encosta, tira a curvatura é dada pelo inchaço. Quanto mais inchado, mais curvo. Quanto menos inchado, menor a curva. E aí as duas murchas encostadas uma a um, vai impedir aí a saída da água. Entenderam? Quem errou, botou diminui. Entenderam? Yes! Acabou. Estou feliz. A UERJ pede isso. Relacionar uma matéria com a outra. Acabei de explicar que estou muito para você. Ok? Vou apagar. Isso vai cair? Não sei. Se não cair, não valeu a pena ter estudado? Lógico que valeu. Isso é uma coisa que você ganha, ninguém tira mais de você. Pode aparecer em qualquer outra prova, pode aparecer na discursiva, na segunda prova de qualificação, pode cair na primeira, pode cair no Enem, pode cair numa prova que você vai fazer fora do Rio de Janeiro. Você não esquece mais, não entra mais nesse gatilho. Erra uma vez só. Bom, Plantascan. Esse aqui é da UERJ. Ó, quando a banca era da UERJ. Aqui, ó. Ah, não, acabou há pouco tempo. Ah, tá. Então desculpa. Mas é banca da UERJ. Plantascan. Mecanismo ácido cru. Ih, professor, eu não sei isso. É crustacéias, cruceláceas, decora essas coisas, não. Crassuláceas.
Crassulase. Mecanismo ácido ascarsar em inglês. Entendeu? E aí, são adaptados ao meio árido, sem água. Então, vamos pensar logo nesse bonitão aqui, ó. Aí, o cactus. Legal. Meio árido. O que um cactus tem para adaptá-lo ao meio sem água? Folhas reduzidas aos espinhos. Me diga por quê? Porque na folha tem estômago. Estômago perde água por evapotranspiração. A planta tem que se proteger contra a perda d'água. Ela não tem estômago? Tem. Está no caule colocado de modo profundo, que ela tem que fazer fotossíntese. Então, o estômago fica aqui, ó, escondido, numa área profunda do caule, para evitar essa perda. Mas tem que ter estômago, faz fotossíntese, né? Tem o parênquima aquífero. Parênquima indica reserva. Tecido de reserva, tecido onde se guarda alguma coisa. Parênquima aerífero, guarda ar, para planta boiar na água, né? Porque tem lá o rio, tem a corrente, e uma plantinha aqui, ó, que vai sendo empurrada para baixo, né? A corrente empurra ela para baixo, ela quase não pega a luz. Aí ela tem umas boiazinhas que fazem ela ficar flutuando. Ela fica flutuando, vendo? E ela consegue pegar a luz. Parênquima aerífero. 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 De ar. Tem o parênquima clorofiliano, onde tem a cloroplasto dentro da folha. E tem o parênquima, aqui, ó, hídrico, que guarda água. Então, o parênquima hídrico aqui vai guardar água dentro do cacto. Se você cortar o cacto, tem água dentro. É um parênquima de reserva de água. Entendeu? E você chama de aquífero. Aquífero, que vem de água. Então, o estômago é profundo, folha reduzida a espinho, tem raízes profundas que vão em lençóis freáticos. Lençóis freáticos, aqui, ó. Água aqui bem profunda, raiz vai até lá e pega. Bom, não vou falar mais de cactos, vou falar da fotossíntese. Então, olha só. Se a planta abre o estômago de dia para pegar o CO2, o calor do cacete, a água vai evaporar, ela vai morrer. Então, ela já não tem folha para não evaporar pela folha. Estômago profundo. Então, ela tem que resolver, porque só tem fotossíntese se o CO2 entrar pelo estômago. Não tem jeito, pessoal. É área de arejamento. Então, olha que jogada legal. Eu vou apagar aqui, ó. Quando eu botei a câmera bem para trás, vou fazer aqui, ó. O que é a fotossíntese em campo? Vou pegar aqui. Durante, pegar o estômago. Ok? Fotossíntese em campo. Noite. É uma planta que abre os estômagos à noite. Estômago tem cloroplasto? Tem.
abrir à noite. Então, ela vai criar, né, enzimaticamente a possibilidade deles ficarem perdão, se é terceiro grau, não interessa para vocês, mas o estômago de plantas que fazem fotossíntese CAM abrem à noite. Para quê? Entrar o CO2. Vou fazer maior aqui. Entrar o CO2. O CO2, então, vai para a célula, né, da planta fotossíntese CAM e ela é aprisionada na forma de ácido málico. Então, o CO2 fica aqui na constituição desse ácido málico que vai reter esse CO2, criando uma forma diferente que é de um ácido. Legal. Esse ácido málico vai reter o CO2 durante a noite. Bom, o que vai acontecer durante o dia? A luz. CO2 já tem? Tem. Água já tem? Tem. Ela reserva água lá dentro do palímetro, pega lençol freático. Então, durante o dia, ok? Estômago fechado. Ei, que droga! Estômago fechado. Não vai entrar CO2, acabou a brincadeira. Mas ele está fechado para não perder água. Muito quente o ambiente. Então, durante o dia, estômago fechado. E aí, ó, estômago está fechado, vai lá dentro da célula vegetal, a luz do sol. Isso é um mecanismo que vai fazer com que o ácido málico libere o CO2, que então vai ser usado na fotossíntese. É um recurso que a planta tem para capturar o CO2. Durante o dia não pode, porque se abrir o estômago perde a água, se captura à noite, com a substância química vai reter, com raio solar entrando, o mecanismo libera o CO2 que estava preso lá nas entranhas do ácido málico e a planta vai poder realizar o processo de fotossíntese. E agora, procura a resposta aí, por favor. A questão 5. Vamos lá, pessoal. Quanto mais rápido vocês. Já são 10 para as 7. Brincadeira. Vamos que vamos. Eu não parei de falar. Agora que eu estou um bagaço da cana. Ficar com influenza. Já é ruim, imagina a minha idade, 74. Bravo. A gente fica moidinho. Mas eu estou feliz de estar aqui. Vamos lá. Uma pessoa respondeu D. 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 Vamos lá, pessoal. Só uma pessoa? Agora mais uma colocou D, outra colocou B. BD. 3D de dado, 2B de bola. Bom, por eliminação, você está sabendo, pode eliminar. Ele quer saber assim no período noturno, absorve dióxido de carbono, ele deu a cola toda. A UF faz isso. O sumário, com a incidência da luz solar, todo o malato que foi produzido libera CO2. O malato é o ácido málico com o CO2, que será utilizado de outras substâncias orgânicas. Esse mecanismo adaptativo permite a planta CAM, letra A, realizar fotossíntese durante... Não. Foto é luz. Não tem jeito.
tem que ter a luz, tem que ser de dia. Então, a asa está fora. Captarem uma maior quantidade de CO2? Não. Não. Vai capturar CO2 para realizar a fotossíntese, não mais. É só aquele ali que ele consegue capturar naquele momento. Estocar o excesso de produtos da fotossíntese? Também não. Estocar o excesso de produtos da fotossíntese? Que excesso de produto? Foi só para produzir o que é normal, né, para sobreviver. Economizar em quantidades. Isso. Está vendo como é? A UERJ o estômago, olha só, isso tudo acontece para não abrir o estômago de dia. Porque se tivesse aberto de dia, a água ia toda embora. Então, a fotossíntese CAN não é para produzir isso, produzir aquilo, aumentar isso, aumentar aquilo. É só para não perder água. E aí economiza. Estômago fechado durante o dia e fotossíntese sendo feita, o CO2 capturado à noite. E aí, pessoal, que respondeu errado? Entenderam? Vamos, eu preciso da resposta de vocês. Ficaram com dúvida da resposta da 4. Tem que entrar na minha... eu tenho que entrar na cabeça de vocês na minha. Eu tenho que ter uma maneira que você entenda. Tem. E o professor, cada professor descobrir o que ele usa para poder fazer você não ter dúvida. Entendeu? Lógico que essa aula não é para você decorar um nome que eu botei aqui, vai ter que ver, mas entender o mecanismo que está sendo usado para responder a questão. Sim, a UERJ é complicada. Bom, questão 6. Eu estou achando, ou nessa ou na outra, que vai cair questão de hormônio. Eu acho que vai cair questão de hormônio. Obviamente que vocês levaram a folha para casa, os que levaram, os que vieram lá ano passado, e devem ter feito essa questão aí. Mas eu vou ver outros hormônios também. Quer ver um que não cai há muito tempo e que pode cair por causa do nome? O que é isso aqui? Diabetes mellitus ou melito? Ou mellitus? Ou melito? Tem vários nomes, né? Tem com 2 L's, com L, tem com O, tem com U, tem em latim, tem em português. Vou fazer uma pergunta para você. Diabetes é uma palavra que indica um ponto biológico, né? Aumento de concentração de açúcar. Queridos, aumento de concentração, obrigatoriamente, é um sinônimo de aumento de quantidade? Eu posso aumentar a concentração sem aumentar a quantidade? Vamos lá. Copia não isso aqui, tá? Isso que eu estou fazendo assim. Olha aqui. 1 litro de água, 100 gramas de glicose. 2 litros de água, 100 gramas de glicose. A quantidade de soluto é a mesma. Aqui está mais diluído, aqui está menos diluído. Aqui a concentração aumentou de açúcar porque eu diminuí a quantidade de soluto. Diabetes é aumento da concentração de açúcar.
certo? Se tem aumento da concentração de açúcar e não é a diabetes mellitus, pode ser com U, com O, é porque esse cara urinou muito. Hã? É. Eu tenho a quantidade X de açúcar no sangue. O açúcar está no sangue, tem a água do sangue. Se o cara urina, ele tira a água do sangue. Então, se ele urina muito, ele desidrata. Quando o sangue dele perde água, o açúcar que está lá dentro, na mesma quantidade que tinha antes dele urinar muito, aumenta a concentração. É isso que gera a palavra diabetes. E os insípidos é porque, diferentemente da diabetes mellitus, que é doce, a urina é doce, porque está perdendo açúcar para a urina. Aqui está perdendo água e concentrando o açúcar no sangue. Eu vou dar aqui de um modo inteligente para você poder entender. Mas a diabetes insípidos, ele urinou muito. E aí é falta de um hormônio chamado ADH. Falta desse hormônio faz o cara urinar muito, ele urina tanto que o sangue dele perde água e o açúcar que está lá acaba concentrado. Lembrando que concentração é massa sobre volume. Se você diminui o volume porque urinou muito, a concentração aumenta. Olha que bacana isso aqui. Ó. Lá da física. Ok? Olha aí. Fica legal? Bacana? Eu vou explicar tudo isso, porque eu não quero você decorando, eu quero que você entenda. Então, eu vou dar aí fazer essa questão. Fala do cálcio, né? Então, o cálcio é assim. Vou botar o osso. Aonde o cálcio é fixado. Se eu tiro o cálcio do osso, jogo no sangue, eu vou ter uma hipercalcemia. Pessoal, isso aqui indica sangue. A anemia. Hiper, maior cálcio no sangue. Maior quantidade de cálcio no sangue que o normal. Estou tirando, né, do osso para o sangue. Vocês estudaram porque a pergunta, o Cico está dizendo aí, tá, o desenho está bem pequenininho, né? Mas paratormônio produzido pela paratireoide ele vai estimular a ação de osteoclastos. Hoje em dia, existe aí uma variação na explicação. O estrogênio é que faz as coisas, estimula o inibe. Entendeu? Mas, para o estimular, vamos com essa ideia. Osteoclasto são células que retiram o cálcio do osso. Mineralizam o osso. Osteoclasto. E o osteoblasto, ele produz. Né? Então, para ter uma hipercalcemia, eu tenho que tirar o cálcio do osso, vou lá no paratormônio, né, PTH, e estimula os osteoclastos que vão retirar o cálcio do osso, jogar no sangue. Me diga se eu estou certo ou errado. Vocês levaram isso para casa para estudar, para refazer. Eu estou aqui.
Então, vai ter um hormônio para pegar esse excesso, voltar para o osso, reconstituir o osso? Vai. Qual é ele? Calcitonina. É isso? Olha, se eu errar, estou meio assim, estou com febre alta, estou delirando. Posso falar coisa errada? Calcitonina, produzido por quem? Olha aí o desenho. O desenho está mostrando. Olha lá. Hipófise. Hein? Tireoide. Tireoide. Calcitonina vai lá no osso, estimula, né, os osteoblastos, que vão gerar a matriz óssea. Então, a calcitonina vai fazer o cálcio, ó, sair do sangue para o osso. Calcitonina. Ah, o cálcio vai sair do sangue para o osso? Vai. Então, eu vou ter uma hipocalcemia. Esse é o ciclo aqui. Aí ele fala, esse processo de perda de cálcio resulta principalmente da atuação intensa do hormônio e da glândula indicada. Perda de cálcio. Está aqui, ó. Então, é o paratormônio. E nome da glândula, paratireoide. Letra D de dado. Concordam comigo? Eu posso estar falando besteira, hein? Concordam comigo? Tem certeza? Vamos ver os outros hormônios? Olha a pegadinha que a Wendy fez. Tudo bem? Olha a pegadinha que... Esse aqui é mole. É um ciclo muito bobinho. Né? Mas olha a pegadinha que a Wendy fez. Eu quero saber o que significa esses nomes. Aí. Osteoclaste, células que destroem o osso. Osteoblastos, células que criam o osso. Osteócitos, célula óssea. São os nomes. Bom, isso aqui tem a ver com pâncreas. Ai, se eu pudesse parar o relógio. Poxa. Então, confere aí. Olha aí, esses nomes. Olha o pâncreas. Tem o lado alfa, o lado beta. Tem o lado gama e tem o lado delta. Só que eu vou dar isso para a específica. A dupla escolha. Né? Já tem coisa dessa para dar, não vou inventar, não. Eu vou dar aí o delta, né? O nome do hormônio é um hormônio até regulador, ele inibe tanto o hormônio da alfa quanto da beta. Vamos lá. Alfa. Tem que saber isso. Por quê? O cara está com problema na área alfa da ilhota de Langerhans. É assim que escreve? Não sei, posso estar errado. Dá uma olhada nessa matéria aqui. Não fica só com a minha aula, não. Bom, alfabeto.
A alfa produz glucagon. A beta produz insulina. O tempo atrás saiu. Por que a insulina não pode ser administrada por via oral? Já tem, protegida, mas naquela época não tinha. Por que a insulina não pode ser absorvida por via oral? Porque ela é uma proteína, vai ser quebrada, vai deixar de virar insulina. Ah, mas o cara tem os aminoácidos, mas ele é diabético. Ele não sabe produzir. Não adianta tomar os aminoácidos, certo? Então, o que o glucagon faz e o que a insulina faz? O glucagon, vou escolher aqui, ver se está certo. Ele tem a função de quebrar o glicogênio. O que o glicogênio é? Polissacarídeo de reserva animal, encontrado em quem? Também no fungo. Fungo tem. E a planta? Qual é o polissacarídeo de reserva? Amido. Amido. Ah, professor, já que tocou nisso, e o polissacarídeo estrutural? Celulose na planta. Quitina, no exoesqueleto dos artrópodes. É açúcar, é polissacarídeo. Por isso você pode comer lá o camarãozinho com casca e tudo, torradinho. Se não dá, né? Porque senão seria um horror no banheiro na hora de sair. Mas tudo bem, vamos que vamos. Tem outro ser vivo que tenha como polissacarídeo estrutural a quitina? Tem. Fungo. Cuidado com o fungo. Fungo tem quitina para estruturar o esqueleto, polissacarídeo, e tem, né, a reserva feita com glicogênio. Bacana, né? Bom, glicogênio é um polissacarídeo de reserva animal. Vai para onde? Para o fígado. Fica lá. Acumulei, né? Comi para caramba, não vou gastar tudo, eu guardo. A insulina, o que ela vai fazer? Ela vai fazer a quebra? Não. Quebra quem faz é o glucagon. O glicogênio. Pessoal, estou certo? O glucagon vai atacar o glicogênio no fígado e ele vai virar glicose. O glucagon vai me dar açúcar. Estou precisando. E a insulina vai guardar. A insulina vai fazer, olha o processo, glicogenogênese. Vamos lá, vamos comigo. O que eu fiz? Quebrei o glicogênio. Se eu quebrei o glicogênio no fígado e transformei em glicose por ação do glucagon, eu fiz, olha aqui, ó, a glicogenólise. Ok? Quebrei. O glicogênio lisa é quebra. Ah, então isso é confuso mesmo. É por isso que eu quero que vocês prestem atenção no sequencial. Certo? Tudo bem? Eu vou pegar o glicogênio que está lá no fígado guardadinho e vou jogar a glicose no sangue que eu estou precisando. Eu não comi. Estou com deficiência alimentar, estou faltando açúcar. Ah, legal. Acabei de comer, estou cheio de açúcar. Aí vem a insulina, pega o glicogênio, não, pega a glicose no meu sangue, manda para o fígado e lá ele é guardado na forma de glicogênio. Opa, gênese é criação. E, olha lá, glicogenogênese. Criação, ó, glicogênese. Vou criar o glicogênio e ele vai ficar lá esperando para ser usado quando eu precisar. Se essa insulina não consegue fazer isso, esse açúcar sem insulina vai ficar no sangue.
e as células que precisam desse açúcar não vão ter. Esse excesso de açúcar do sangue destrói os endotélios, impede que o sangue chegue normalmente ao globo ocular, da cegueira, não chega bem nas áreas terminais, perna, braço, e aí não tem a defesa dos anticorpos que o sangue leva, o processo de coagulação, e aí a doença realmente é muito violenta, destrói o corpo todo por esse excesso de açúcar que está lá no sangue circulante. Não dá para entrar em detalhes, porque não cairia numa prova de múltipla escolha os detalhes modernos de como fazer para tratar, qual é a causa principal de todos os eventos, mas eu volto com isso para a prova discursiva. Para a prova de múltipla escolha, é entender esse quadro. Glicólise, quebra na glicose na primeira fase da respiração. E aí vai produzir aqui o piruvato, 2 moléculas de piruvato ou ácido pirúvico. Tanto a fermentação quanto a respiração aeróbia, a primeira fase é chamada glicólise. E aí o composto com 6 carbonos vai ser quebrado em 2 de 3, chamado piruvato. Vou te dar um macetezinho para você não esquecer. Olha só que bacana. Gliconeogênese. Eu vou dar um macete daqui a pouco. O que é gliconeogênese? Glico é glicose, não é? Glicogênio que é glicogênio. Glico é glicose. Neo é novo. Gênese é produção. É produzir glicose sem ter como fonte o glicogênio. Ali, tá vendo? Sem ter como fonte o glicogênio. A gliconeogênese, ela vai produzir glicose a partir de outro elemento. E aí vem a pegadinha desgraçada que a UERJ fez e que fez a maioria errar. A maioria errou. Olha só a pegadinha. Deixa eu te explicar. Bom, fechamos aqui. Gliconeogênese é uma maneira de produzir glicose sem ser a partir do glicogênio. Olha essa. Você, quando vai ao médico para fazer exame de sangue, você procura atualmente isso aqui, ó, triglicerídeos. Também, né? Antes só procurava colesterol. Agora procura triglicerídeos. Ele é formado de glicerol, que é um álcool, mas ácido graxo. E a gordurinha aí. Isso daqui é o triglicerídeo. Olha a droga. Ele pode ser usado para a gente obter energia a partir dele? Pode. Só tem um problema. Tem gliconeogênese e triglicerídeo? Mais ou menos. Por quê? Porque só vai ter produção de glicose no triglicerídeo a partir do glicerol. Então, você faz gliconeogênese e triglicerídeo a partir do glicerol. O ácido graxo não produz glicose. Ele produz acetil-CoA. E aí, lá no vestibular, eles colocaram ácido graxo. Muita gente pensou, gordura. A gordura pode ser usada na gliconeogênese, dessa maneira, onde você pega a porção glicerol. A gente está acostumado a lactato, aminoácido, proteína. Tudo isso aqui pode ser usado para produzir açúcar. Glicerol, ácido graxo. Ácido graxo produz acetil-CoA, que é jogado lá na cadeia respiratória e segue lá o ciclo da respiração aeróbia. Então, isso aqui é pegadinha.
No glicerol, você pode produzir glicose e pode produzir ácido pirúvico. Se você quiser guardar, glicose. Se você quer energia, tu transforma em ácido pirúvico e joga na respiração. Entendeu? Esse glicerol, ele pode ir para dois caminhos. Na hora que você faz... Isso é aprofundamento, tá, pessoal? Na hora que você faz a utilização desse glicerol na gliconeogênese. Você pode transformar em glicose, que é a gliconeogênese, e pode transformar em ácido pirúvico, que vai ser usado na respiração celular. Vou dar isso profundo para caramba, para específico, eu vou arrebentar. Mas agora, olha só. Quem já vai responder uma próxima questão que tem aí? Deixa eu fechar essa. Já fechei. Foi 7. 7. Tá. Então vamos nós. Olha aqui. Fermentação. A fermentação pode ser láctica, não precisa ser láctica, não. Láctica ou alcoólica. Mas ela pode ser acética, formando vinagre? Pode. Mas não tem caída. Mas se cair, você vai pegar o álcool e vai oxigenar esse álcool. Vai pegar a garrafa de vinho, a rolha não está boa, vai entrar o oxigênio. Essa reação vai transformando o álcool etílico em ácido acético, que é o vinagre. Ok? Ela é química. Bom, olha só. Aqui está uma lata. E ela estufou. Epa. Uma lata de conserva estufada, tampa estufada. Aí ele pergunta: o que está ocorrendo? Contaminada com bactéria. Tem bactéria lá dentro se reproduzindo e respirando. Por isso, soltando o gás lá dentro, que está empurrando a tampa para fora. Tá legal. É lático ou alcoólica? Está tendo fermentação, não tem oxigênio, a lata está fechada. E agora? Lático ou alcoólico? Fecha para cá. Quem é esse cara aí? Esse cara aí é o piruvato, é o ácido pirúvico. E ele pode ser transformado em ácido lático ou em álcool etílico, através da fermentação lática, fermentação etílica. Ele tem 3 carbonos. O ácido lático tem 3 carbonos. O álcool etílico, vegetano, eteno, etílico, olha lá, 2 carbonos lá na química. Epa! Se tem fermentação, presta atenção, e a tampa está estufando, só pode ser alcoólica. Por quê? Porque vai formar o álcool etílico, que tem 2 carbonos, vindo de uma molécula com 3. Cadê o outro? Virou CO2 e está empurrando a tampa para fora. Olha que beleza! Tem gás, não tem oxigênio, é fermentação. Tem gás na lata, empurrando para fora, é fermentação alcoólica, que forma o álcool etílico. O álcool etílico tem 2 carbonos. O terceiro carbono virou CO2. O ácido lático tem 3, não vai formar nada. Eu vou transformar o piruvato em aqui, ó. Ácido lático, 3 com 3, não sobra nada, não tem gás. Fermentação lática não libera gás. Uma pergunta? Vocês estão tão caladinhos hoje? A Flávia perguntou quais hormônios o senhor acha mais importantes para serem revisados antes da prova. Peraí. Deixa eu olhar aqui. Os mais importantes? Bom, eles fizeram um simulado agora, a Recorri fez um simulado, colocou lá cortisol, que é importante para caramba.
eles vão repetir, né? Botar no teste. Eu estudaria os hormônios que controlam o ciclo menstrual, os hormônios da diabetes, com esses casos aqui especiais, o do controle do cálcio que foi dado aqui, tireoide, que vem aí, que usa, né? A tireoide tem as doenças relacionadas à tireoide, ao T3, T4, né? Que tem que ter uma formação assim, você tem que entender o feedback, é simples, mas que poderia cair. É isso. Se quiserem arrebentar, vou botar os hormônios da digestão, mas eu acho que não colocam. O hormônio da digestão já é mais complexo. Bom, ciclo menstrual, pílula. Poxa, tenho 10 minutos. Pessoal, vou dar um gabarito para vocês. Eu quero fazer uma última questão. E minha aula acaba, já começa a outra. Vou te dar um gabarito. Qualquer coisa você me procura, vamos lá. Que eu quero fazer a questão 9. Ah, vou fazer diferente. Vou mandar escrito. Vamos perder tempo agora. É A ou B ou D. Vou mandar escrito. Quando acabar minha aula, eu mando escrito. Quem tiver aí, manda para vocês. Tá bom assim? Fechado. Não, eu aprofundo também. Eu não dou a matéria, dou uma puxadinha, porque tem questão que é aprofundada. Vamos tentar fazer a 9, tá? Eu mando os gabaritos para vocês. Posso até mandar comentado. Como eu mandei uma folha aí, com gabaritinho comentado, bacana, bonitinho para vocês estudarem. Tá? Vamos lá. Vamos fazer a questão 9. 1 hora e meia, muito pouco. Eu não venho aqui para fazer gabarito. Eu venho para tentar fazer você, a partir da aula, acertar uma coisa que você poderia errar. Ok? Bom, o tempo não vai dar mesmo. Então, vamos fazer. Olha só. Como é que se faz questão de linkage? Olha só. Eu vou pegar um indivíduo, ele pode ser cis ou trans. Porque, às vezes, ele dá assim, ó. E aí eu não sei.
se está assim ou está assim. Então, ele fala, esse indivíduo, na forma cis, na forma trans, aqui ele falou assim, ó, a Drosophila melanogaster possui dos seus cromossomos 2 genes, azão e mesão, se encontram a uma distância de 28 unidades. Quando ele dá a distância entre os genes, eles estão te dando a taxa de permutação que ocorre entre esses 2 genes. Então, a distância indica a permutação indica a distância. Considere o macho da espécie o genótipo. Aqui, ó. Sempre falou que o genótipo é azãozinho, mesão. Eu não sei se ele é cis ou se ele é trans, ele tem que me dizer. Aí ele diz, posição trans. Então, esse cara é assim, ó. Tá vendo? Olha lá. Posição trans. Ele mandou usar o A e B, eu estou usando. Depois ele diz, espera-se que ele produza espermatozoides com os genes azão e mesão em um percentual de ridículo essa questão, pessoal. Olha aqui. Como é que eu faço esse exercício? Bom, quando estão em um case, para ter a permutação, sempre vai ser uma quantidade menor do que os não permutados. Então, eu dou assim, 36, 36, 12, 2 menores permutados, 2 maiores não permutados. Não entendi nada. Calma. Olha para cá. Olha para cá. Esse é o indivíduo. Como é que eu vou formar os gametas dele? Eu repito, azão e mesinho, azinho e mesão. E faço a permutação. O azão vai com o mesão, o azinho vai com o mesinho. Esses são os 8 indivíduos que surgiram com a permutação. E aí ele me deu a taxa de permutação. Por quê? Ele me deu a distância da taxa de permutação. Então, a taxa de permutação foi de 28%. Quantos permutados tem? 2. A taxa de 28 dá 14 para cada um. Ele pergunta qual é a proporção de azão e mesão. Resposta: 14. E se pedisse do azão bezinho? 28. Faz a conta para mim, que eu não vou fazer conta, não. Estou com dor de cabeça. Tem menos 28. Faz. Rápido. Eu sei, mas eu quero que você faça. Eu não vou fazer, não. Vou deixar o tempo passar. Cadê? Margarida. 72. 72 dividido por 2. 36. 36 tem que dar 100 no total. Se ele pergunta a taxa de indivíduo da azão bezinho, 36%. Que moleza, hein? Viu? Entenderam isso aí? Vou fazer um rapidinho aqui, para fechar. Ó. Aqui, ó. Vou botar aqui, ó. Azão mesão, azinho bezinho, taxa de permutação, 30%. Tipos de gametas produzidos. Pode fazer. E eu acabo a aula. Sempre a mesa lá. Aqui eu já estou te dando que é cis. O aluno dele tem que saber. Aqui eu já dei. Quais são os gametas produzidos? O que eu vou fazer? Repetir azão mesão, azinho mesinho. E vou fazer essa paradinha, que vai dar azão mesinho, azinho mesão. A taxa é de 30, 15 para cá, 15 para cá. Faltando quanto para 100? 70. Ridículo isso.
35. 35. Caiu, vocês erram. Mamão. Sempre as duas menores são dos recombinados. Sempre, não tem exceção. E as duas maiores são dos indivíduos parentais. Tranquilo? O tempo acabou, né? Acabou. Eu não posso demorar porque tem aula logo depois. E eu não posso atrasar meu parceiro, que está aí na luta também. Ok? Me procurem. Me procurem. Ao longo da semana. Eu não vou ter tempo de responder você na hora, mas eu vou te ajudar. A Maricá tem aí o meu WhatsApp, meu telefone. Não vou poder te ajudar toda hora, mas vou escolher umas horazinhas para poder te ajudar até o dia da prova. Conta comigo, estamos juntos. Amo vocês. Boa prova, arrebenta, não falte nenhuma aula. Ricardo Luiz, Geiel, na área de tecnológica e natureza, William, Felipe, as professoras de português. Cara, só tem fera. Vai, já te falei. Eles vão acertar a prova? Não! Vão botar você melhor, mais calejado, com maior capacidade de argumentar uma questão e não cair na pegadinha. Eliminar as que estão erradas. Ficar só pensando nas que ficaram ali. Estamos com vocês. Olha, não sei como é que está a aula aí, porque eu estou zonzão aqui. Mas eu procurei dar o melhor de mim. Sempre procuro. Mesmo não estando em condições hoje de passar uma energia boa. Mas estou passando. Ok? Raça, corre atrás do que você quer. Se ajuda. Organiza teu horário. Estuda tudo. Eu não quero que você estude só biologia. Eu sou uma pessoa consciente. Tem que estudar as outras matérias. Para isso, você tem que se organizar. Fiquem com Deus e contem comigo a toda hora. Bye, bye.